Irmãos, abrem as vossas Bíblias, porque eu creio que o Espírito Santo ainda tem algo para tratar no nosso coração, falar conosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Aleluia, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Pode se assentar. Se possível, desliga esse ventilador para mim. Aleluia. Irmãos, Jesus está indo para Jerusalém. E antes dele chegar em Jerusalém, ele passa ali por Jericó. Será a última vez que Jesus vai passar por Jericó. Porque ele está indo para Jerusalém e lá ele seria crucificado. Ele seria ressuscitado ao terceiro dia e depois disso ele ia para a glória, sentar à direita do Deus Pai. E na cidade de Jericó se encontrava um homem por nome de Bartimeu. Bartimeu era um cego e a Bíblia ela não registra se ele era um cego de nascença, se ele ficou cego durante ali a trajetória da vida dele, mas a Bíblia ela é bem específica em dizer o milagre que aconteceu, o milagre que foi mais importante do que aquele homem saber quem era ele, as qualidades dele, o que ele fazia, o que ele deixou de fazer, não. A Bíblia registra o momento mais importante da vida do cego de Bartimeu, que foi um milagre que aconteceu na vida dele naquele dia que Jesus passava por Jericó. A Bíblia vai dizer que esse homem estava à beira do caminho mendigando. E naquela época, os mendigos, ele usavam uma capa. A capa identificava quem era eles. A capa era uma identificação de quem era um cego. E naquele momento ele podia ali conversar, pedir ajuda, pedir esmola ali para as pessoas. Bartimeu era cego, ele não tinha luz nos seus olhos, porque uma pessoa que ela é cega, ela vive no escuro. Mas aquele dia Jesus chegou para mudar o cenário da vida de Bartimeu. Jesus chegou para trazer luz aos seus olhos. Jesus chegou para trazer esperança de vida para Bartimeu, porque a vida para Bartimeu não tinha sentido. Bartimeu era um pobre, vivia mendigando, vivia no escuro, vivia ali de uma forma de humilhação. Ele vivia do que as pessoas davam. Então ele não era um homem bem sucedido. Ele tinha sonhos, mas ele não podia ser realizado na vida dele por causa da cegueira, porque ele não enxergava. Abaixa só um pouquinho o microfone para mim. Ele não enxergava. Então quando Jesus chega ali em Jericó e se depara com aquele cego, ele larga tudo que ele está ali fazendo, ele larga de pedir esmola, e a Bíblia vai dizer que Jesus chega com uma grande multidão que o acompanha, e chega também com os seus discípulos. Jesus passa por dentro de Jericó e na saída se depara com ele, porque ele estava à beira do caminho. Eu quero dizer para você que você não foi escolhido para viver à beira do caminho mendigando. Você foi escolhido para se posicionar e receber o milagre de Deus na sua vida. Para se colocar de pé e receber aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é maior do que as esmolas que alguns querem te dar.
Crente não vive de esmola, crente vive com a presença de Deus e isso é o suficiente. Aquele cego estava à beira do caminho e tinha grandes marcas em sua vida. A capa era uma marca que deixava uma humilhação na vida de Bartimeu, porque ele era identificado como um mendigo. Deus não chamou crente para ser mendigo, Deus chamou crente para ser vitorioso. E naquele momento o cego vê, ouve que é Jesus o Nazareno que está passando. E ele não vai desperdiçar aquela oportunidade e começa então a clamar. E ele começa a pedir a misericórdia de Jesus. Ele começa a dizer para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, a multidão espremia ele e falava, quieta, cale-te. Porque é assim quando um crente se posiciona diante de Deus. Você tem que começar a silenciar as vozes que têm vindo na sua cabeça, voz de desânimo, voz de fracasso, voz de derrota, voz que fala para você parar, para você não prosseguir, que você não é nada. Aquele cego, ele não era nada, mas quando ele se depara com Jesus, ele agarra a oportunidade de ter uma nova vida, de ter um nome na sociedade, de sair do lugar da humilhação e se posicionar como um homem verdadeiro que agora enxerga, que agora não vai ser chamado de mendigo mais, que agora não vai viver à beira do caminho pedindo esmola para ninguém. Você tem que aprender, igreja, que você tem um Deus, e o Deus que você tem é o Deus que é dono do ouro e dono da prata. Você não precisa estar mendigando nada para ninguém, você pode dobrar o seu joelho e clamar como o cego Bartimeu fez, ele clamou. No momento mais difícil, ele começa ali a clamar e a multidão tenta sufocar, achando que Jesus não ia ouvir, achando que Jesus não ia parar. Mas o clamor dele já tinha chegado ao ouvido de Jesus. Por isso que Jesus passa por dentro de Jericó. Porque Jesus queria mostrar para aquele homem muito mais do que ele podia, muito mais do que ele acreditava em ter. E é assim na vida do cristão. O cristão acha que é suficiente algumas coisinhas, não. Você é filha de um Deus vivo, é filho de um Deus vivo. Não aceite pouca coisa. Porque Deus realiza o desejo do nosso coração quando nós pedimos para Ele. Mas tem uma coisa, Deus vai te dar aquilo que você pede. Então se você pede coisas pequenas, você vai receber pequeno. Mas se você pede coisas grandes, segundo a vontade de Deus, Ele vai te colocar num posicionamento de coisas grandes. O crente murmura, reclama porque não sabe pedir. E quando pede, fala, mas só isso, Deus, mas por que você não pediu o melhor? Por que você não foi pro joelho e começou a clamar pedindo o melhor de Deus? Porque Deus, Ele tem o melhor para nos dar. Em tempo de crises, nós temos que silenciar as vozes que vêm para tentar nos parar. E não adianta se esconder. Tem que se posicionar e começar a clamar. E esse cego começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Então Jesus vai parar. Aleluia. Porque quando a gente clama, Jesus para nos ouvir. Quando nós descemos na oração, Jesus para nos ouvir. Tem um servo meu clamando, tem uma serva minha clamando, e eu vou atender o pedido dele ou dela, porque está clamando a mim, que posso fazer todas as coisas. Jesus vai parar e vai falar alguns daquelas pessoas que estavam ali, trazem ele aqui. Os mesmos que mandavam ele calar,
que não tinha consideração por aquele mendigo, porque achava que ele não tinha nenhum valor por ele ser um mendigo. Mas aos olhos de Deus ele tinha todo valor. Aos olhos de Jesus, aquele homem, ele tinha valor. Para a multidão ele não tinha valor. Para a multidão talvez você não tenha valor, mas eu quero te dizer uma coisa, para Jesus você tem valor. Talvez alguém chegou em você e falou que você não tem valor. Talvez alguém falou para você, para de ser crente, para com esse negócio de orar, para com esse negócio de ir para a igreja, que isso não é para você não. Eu quero dizer, aí que você tem que clamar, aí que você tem que insistir, aí que você tem que olhar para essa pessoa e falar, eu vou prosseguir. Não deixa a multidão te parar, porque a multidão queria parar ali o cego Bartimeu, mas não conseguiu porque ele não deu ouvido. Se ele tivesse dado ouvido para aqueles que queriam que ele se calasse, ele não tinha conseguido enxergar. Porque o desejo do coração de Bartimeu era ver. Quando ele chega até Jesus, aquela pessoa que foi ali chamar ele, tem que olhar para ele agora e dizer, tem bom ânimo. O mestre te chama. Eu achei interessante essa passagem. Eu achei interessante essas palavras. Porque de um lado tinha pessoas que não queriam que ele alcançasse o milagre. Queria que ele continuasse naquela vida medíocre. Queria que ele continuasse ali se arrastando. Queria que ele continuasse ali se humilhando. Queria que ele continuasse ali no desprezo, sendo envergonhado dia após dia. Alguns daquela multidão não queriam ver o bem daquele homem, por achar que ele não tinha nenhum valor. Mas ninguém, presta bem atenção nisso, ninguém daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz é sem valor. Não, você não entendeu. Ninguém daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus é sem valor. Você não é qualquer um. Aleluia, você não é qualquer uma. Eu não sei qual foi as palavras que foi lançada na sua vida hoje. E você passou daquela porta para dentro despedaçado. Meu dia não foi bom, mas você veio, você está aqui, você está adorando, você está glorificando. Porque vale a pena, você tem valor para Jesus. Você tem valor para Jesus. E que isso seja suficiente na sua vida, o seu valor para Jesus. E quando ele chega até Jesus, que Jesus olha para ele, ele olha para Jesus mesmo não enxergando. Jesus pergunta o que ele quer. O que queres que eu te faça? Por que Jesus vai fazer essa pergunta para o cego Bartimeu? Porque ele era cego, mas ele tinha sonhos e desejos em seu coração e ele podia pedir qualquer outra coisa para Jesus. Qualquer outra coisa ele podia pedir para Jesus. E o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração para dizer para você nesta noite, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A palavra de Jesus é tão poderosa que ele nos dá o direito de escolher. Porque ele conhece o que está no nosso coração. E quando você for clamar, saiba escolher aquilo que você quer. Porque é conforme o seu desejo que vai ser realizado. Aleluia. É conforme aquilo que você deseja que vai ser realizado na sua vida. É conforme aquilo que você deseja que o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração. Talvez você está achando que é impossível. A multidão achava que era impossível o cego ser curado. A multidão achava que era impossível o cego não ver. A multidão achava que era impossível o cego sair daquela situação. Mas para o Deus que nós servimos não é impossível. Porque já foi falado aqui que até no deserto ele suple a necessidade daquele que está lá. Porque foi falado aqui que até no deserto ele entra com providência naquilo que é impossível, ele sustenta. Oh Deus de glória! Porque Deus tem sustentado você na mão dele e é por isso que você ainda está de pé. É
É por isso que você ainda está de pé. A humilhação não vai te parar. A humilhação não vai continuar. Porque hoje o Senhor marcou um encontro com você nesta noite e está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E quando ele chega ali, ele fala: mestre, ele foi objetivo. Eu aprendo muito com essa passagem desse cego. Ele foi objetivo naquilo que ele queria. Ele só queria ter vista, ele queria ter visão. Ele só queria apenas isso. E você, o que você quer? O que você quer? O que você tem pedido para Deus? Qual é a causa difícil que você quer que Deus resolva? Você tem clamado Ele todos os dias e mostrado para Ele que você precisa dEle, que é a dependência. Que vocês têm uma dependência por Jesus, você já colocou na mão dEle? Ou você tem questionado tudo que Ele tem feito? Porque o homem murmura demais. O homem reclama demais. Isso vale para a mulher também. Reclamamos demais. Agradecemos pouco por tudo que Deus fez por nós. Agradecemos pouco por tudo que Deus tem feito por nós. O que queres que eu te faça? Imagine comigo agora você de frente com Jesus. E Jesus olhando para você. O que queres que eu te faça? Muitos não saberiam nem o que pedir para Jesus. Ia se perder. Ia pedir carro, ia pedir riqueza, ia pedir uma casa, ia pedir um bom emprego. Mas Bartimeu foi específico. Eu quero ter vista, Jesus. Porque eu não quero ser mais humilhado por ninguém. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu quero andar com minhas próprias pernas e eu não quero mais ser dependente de esmola. Aleluia. Eu quero ter vista, Jesus, porque agora eu quero uma nova vida e eu quero sair do sofrimento. Você está entendendo o que Deus está falando para você nesta noite? Eu quero ter vista, Jesus, e eu quero alcançar algo com o Senhor, algo maior para a minha vida. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu quero caminhar contigo todos os dias. Alabaia, alamassuia, alamadaia. Oh, Deus de glória. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu quero continuar te servindo com alegria. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu quero ter uma família na tua presença, aleluia. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu quero ver meus filhos no teu caminho. Eu quero ter vista, Jesus, porque eu sei que o Senhor tudo pode, aleluia. Oh, Deus Santo, poderoso. Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Ah, não, irmãos. Vai em paz, a tua fé te salvou. Você sabe o que é isso? Jesus fez muito mais na vida de Bartimeu do que ele pediu. Jesus não apenas deu a vista, Jesus salvou. Jesus salvou aquele homem. Porque o que precisava, ele só precisava ver. Ele só queria enxergar, ele só queria sair daquela humilhação, daquele sofrimento. Mas Deus fez muito mais na vida de Bartimeu, porque ele acreditou desde o momento. Ele não perdeu a oportunidade de crer em Jesus. Ele não perdeu a oportunidade de agarrar aquele dia que Jesus passou lá. E é assim que nós temos que ser. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos abre. As portas que o Senhor nos abre. Os caminhos que o Senhor manda nós trilhar. Mandou ir para a direita, vai para a esquerda. Não, está errado. Mandou ir para a direita, vai para a direita. Seja obediente. Mandou ir para a esquerda, vai para a esquerda. Mas vai confiando, vai clamando, não desista. Porque aquele cego, ele não desistiu daquilo que ele queria. E se ele tivesse desistido, ele não tinha alcançado o melhor de Deus na sua vida. Se você desistir daquilo que você quer, você não vai alcançar de Deus o melhor para você. Se você desistir de clamar, você nunca vai viver o bom de Deus para a sua vida.
Se você não clamar, se você desistir, porque está cansado, está desanimado, está doendo, está machucado, você nunca vai saber quem é Deus de verdade. Você vai viver sempre no raso, nunca vai se aprofundar com Jesus. Quando Bartimeu vai até Jesus, ele deixa aquela capa. Ele deixa aquela capa. Porque agora ele está tendo um encontro com aquele que pode fazer. Ele está tendo um encontro com aquele que pode todas as coisas. A capa não seria mais identidade de mendigo, não. Agora ele ia ter uma identidade verdadeira. E essa identidade tinha nome: Jesus Cristo. Alabai, alabaçou, calamana, alabaçou e alabana. Alabaçou que alabanabaçou e alamanaia. Ele deixa a capa para trás. Porque a capa não tinha mais significado para ele. Está na hora de você deixar as coisas para trás e se agarrar com Jesus e ter uma nova identidade na presença dele. Está na hora de deixar a capa para trás, a capa da humilhação, do passado, a capa que não te serve mais, porque na sua vida só cabe Jesus. Na sua vida só cabe Jesus. Aleluia. Então ele deixa a capa para trás, a capa fica para trás. A capa não vai ser mais identidade do cego Bartimeu e não vai acompanhar mais ele a partir daquele dia. Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia fala que ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele tinha uma nova identidade agora. O cego que era humilhado, aleluia. O cego que estava ali, escondido, que não tinha valor, agora tem uma nova identidade diante de Jesus. Porque ele quis. E tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que quer. Tudo é possível para aquele que deseja. Tudo é possível para aquele que se dispõe, que clama. Tudo é possível. Então ele segue Jesus pelo caminho. Irmãos, eu amo essa mensagem. Porque nós aprendemos com ela a ser perseverante. Nós aprendemos com ela que as tribulações, a dificuldade, o desânimo, nada disso pode nos separar de Jesus Cristo. Nada disso pode nos tirar de Jesus Cristo. Porque a presença de Jesus que é na nossa vida, ninguém tira, ninguém toma. A presença de Jesus que é na sua vida, ninguém tira, ninguém toma. Se posiciona hoje. Se posiciona, porque Jesus não quer que você fique na beira do caminho mais. Jesus quer que você levanta e segue. Jesus quer que você levanta e anda. Jesus quer que você seja feliz, que você tenha uma nova vida, identidade com Ele. E é isso que nós aprendemos nesta noite. Que a gente tem um Jesus do impossível. Às vezes as vozes que ficam no seu pensamento falando que você não é capaz, que o seu Deus não pode fazer, e você vai alimentando essas vozes, e você passa o dia desanimado, desanimada, entristecido, entristecida, e aquilo você vai deixando, e o inimigo vai ganhando campo, e o inimigo vai falando na sua mente, e você está ali absorvendo, e o inimigo fala, é derrotado, e você fala, é mesmo, eu sou derrotado, e o inimigo fala, você não é capaz, é mesmo, eu não sou capaz, e o inimigo fala, você não vai conseguir, é verdade, eu não vou conseguir. Está na hora de você parar de aceitar a esmola de Satanás, se posicionar diante do Deus que você serve. Porque Ele não chamou crente para ficar prostrado, sendo humilhado. Ele não chamou crente para ser envergonhado. Ele chamou crente para mostrar uma identidade para o mundo lá fora que você tem. É a identidade do cristão que revela quem Deus é na vida dele. Na vida dela. Aleluia. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração nesta noite.
E eu fico muito feliz por essa mensagem. E eu quero agradecer a oportunidade de dizer para você, continue firme com Jesus. Não pare no meio do caminho. Chega, a partir de hoje se posiciona, levanta a sua cabeça.